No começo, não existia nada. Somente radiação. Uma energia muito poderosa que não deixava nada se organizar. Então, quando o universo tinha 1 ou 2 segundos, aconteceu uma combinação de partículas com a presença de uma energia muito alta. Depois disso, o universo se esfriou, a ponto de surgirem prótons e nêutrons, que por sua vez se organizaram depois em partículas de hidrogênio. Na etapa seguinte, as partículas começaram a se aglutinar, formando uma estrutura densa e uma reação nuclear. Após milhares e depois milhões de anos, apareceram finalmente as estrelas e as galáxias, os planetas e os astros que não viraram estrelas. Esse contexto retrata o nascimento do universo, que aconteceu há muito tempo atrás. Quanto tempo? Segundo os cientistas, o universo surgiu cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Como a ciência pode ter tanta certeza disso? A idade pode ser apenas um número em diversos casos, mas quando se trata do universo, se faz extremamente importante. Entender a idade real do universo significa compreender o passado da Terra e de tudo que existe ao nosso redor. A verdade é que não faz tanto tempo que cientistas desvendaram os mistérios do cosmos e chegaram ao número de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Após várias décadas de estudos e incertezas, hoje temos um número praticamente exato. Mas como chegamos a esse número? Pois é isso que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Quando, no começo do século XX, o astrônomo e ex-advogado Edwin Hubble resolveu utilizar o poderoso telescópio do Observatório de Monte Wilson, na Califórnia, para caçar as estrelas variáveis conhecidas como cefeidas, ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Como todos sabemos hoje, Hubble acabou descobrindo que aquelas estrelas habitam outras galáxias, muito distantes da nossa galáxia, a Via Láctea. Hubble notou que essas galáxias estão todas se afastando umas das outras, tão rápido quanto mais longe estiverem. Além disso, que esse afastamento mútuo implica no fato de que o universo está se expandindo e que a contrapartida inexorável dessa expansão é o parto quente e explosivo do nosso universo há uns 14 bilhões de anos atrás, o famoso Big Bang. Foi nesse momento que entendemos que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, com uma margem de erro de 0,2 bilhão para mais ou para menos. Falando dessa maneira parece simples, mas para chegar a esse valor, os cientistas realizaram estudos precisos durante quase 80 anos a fio, começando com o gênio da astronomia Edwin Hubble. Em 1929, o astrônomo americano Edwin Hubble percebeu que as galáxias estavam se afastando umas das outras e descobriu que, quanto maior a distância, mais alta era a velocidade de distanciamento entre elas. Isso significa que o universo está se expandindo e, portanto, ele deve ter tido um começo, quando a expansão ainda não havia acontecido. O trabalho do americano possibilitou que o modelo de universo estático que dominava a ciência até aquele momento do entendimento humano fosse revisto e desse origem à tese do Big Bang, hoje mundialmente conhecida e aceita. A partir do cálculo da distância e da velocidade atuais, seria possível descobrir há quanto tempo as galáxias estão se movimentando e, portanto, quando foi exatamente que o nosso universo começou. Para mapear o universo e descobrir sua idade, o astrônomo desenvolveu uma relação conhecida como Lei de Hubble, ou seja, a lei levou o nome do próprio cientista. Dessa forma, Edwin Hubble fez as contas e chegou à conclusão de que o universo tinha 2 bilhões de anos. No entanto, havia algo de errado nesses cálculos. Afinal, na época já se sabia que a Terra e o Sol eram mais velhos do que isso. Para o nosso planeta, falava-se já em 6 bilhões e meio de anos, ideia diferente que temos hoje, que é de 4 bilhões e meio. Portanto, ele percebeu que havia algo muito errado na conta e aí logo depois foi percebido que era o valor da constante de Hubble, calculada a partir da distância estimada entre as galáxias.
O pesquisador dizia que ela tinha o valor de 550 km por segundo por megaparsec, unidade de medida que corresponde a 3 milhões de anos-luz. Começou então um lento e difícil trabalho de recálculos e refinamentos dessa constante. Cada nova informação a respeito das distâncias entre os corpos espaciais provocava uma nova onda de tensão entre os astrônomos, fazendo com que o assunto fosse debatido em todas as frentes científicas do planeta. Em 1952, o astrônomo alemão Walter Bethe também entrou nas pesquisas e provou que o universo era pelo menos 2 vezes mais velho do que a Terra. Nos anos seguintes, a ideia outra vez mudou e boa parte dos cientistas adotou a ideia de que o universo possuía 20 bilhões de anos. Era um valor confortável, já que a idade de muitas estrelas era estimada entre 14 e 16 bilhões de anos já naquele momento da astronomia. Nos anos seguintes, mais uma vez teorias surgiram, alterando o contexto da idade do universo. Isso aconteceu quando um grupo de físicos chegou à conclusão de que o cálculo mais correto estava em torno de 10 bilhões de anos e não 20 como era pensado. A partir do final dos anos 80, com o auge da construção de telescópios espaciais, novos pesquisadores chegaram aos resultados mais variados, sempre dentro da faixa de 10 a 20 bilhões. Essa base era utilizada praticamente por todos os cientistas que viam a mente astronômica clarear cada vez mais. Isso seguiu por muito tempo, até que em 1996, o telescópio espacial Hubble forneceu dados que levaram os pesquisadores a um número preocupante de 8 bilhões. Por que esse número era preocupante? Por causa dessa conta, abaixo dos 10 bilhões, que era considerado até então dentro da faixa do conhecimento do que se tinha para o universo, houve quem chegasse a duvidar da teoria do Big Bang. Já no começo da década de 90, o satélite europeu Hipparcos mediu a distância de milhares de estrelas com uma precisão 100 vezes maior do que se tinha até então. A utilização desse satélite funcionou como uma revolução para a medição astronômica. Graças a ele, a idade das estrelas mais velhas consideradas no universo foi reduzida de 16 para 13 bilhões de anos. Porém, ainda não era suficiente. Ainda era preciso refazer os cálculos ou explicar os dados fornecidos pelo Hubble. Foi o que dezenas de pesquisadores fizeram e, pela primeira vez, chegaram todos a resultados muito parecidos, diferente do que vinha ocorrendo em outros tempos atrás. A partir daí, as pesquisas fizeram com que teorias se unissem em uma só, até que a ciência passou a considerar que o universo possui cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos de idade. Hoje, a constante de Hubble fica em torno de 71 km por segundo por megaparsec, e a idade do universo está fixada com um grau razoável de segurança. Pelo menos até que novas informações venham a exigir novos cálculos, a idade de 13 bilhões e 800 milhões de anos é amplamente aceita. Ao longo desses quase 80 anos de estudos científicos, que começou no início do século XX com Edwin Hubble, várias formas de pesquisas para definir a idade do universo foram utilizadas. Uma das formas de calcular a idade do universo é medir o que os cientistas chamam de radiação cosmológica de fundo, ou como outros consideram, ecos do Big Bang. Essa teoria ganhou mais força a partir de 1964, quando os físicos norte-americanos Robert Wilson e Arnold Penzias descobriram um ruído que vinha do espaço e não desaparecia. Investigar os ecos do Big Bang é uma das formas mais precisas de medir a idade do universo, mas outras teorias têm chegado a resultados muito próximos. Outra maneira utilizada pelos cientistas é buscar objetos que estão muito distantes e, a partir da luz que emitem, tentar entender melhor como o universo evolui. Isso é possível porque todas as estrelas geram elementos químicos, o que permite que possamos estimar a sua distância. E quanto mais longe, mais antiga é a estrela. A terceira forma, dentre muitas outras de calcular a idade do universo, é a expansão do mesmo, que ocorre desde seu nascimento. O universo em que vivemos não é plano nem imutável. Ele está em constante expansão, afinal, estamos falando de um universo inflacionário, como dizem os astrônomos. Sabendo exatamente em quais proporções essa expansão acontece, chamada de constante de Hubble, é só fazer uma engenharia reversa e ir voltando até chegar no Big Bang.
Dessa forma se calcula, de trás para frente, a idade do universo. Como explicamos um pouco antes neste vídeo, essa foi a forma mais prática que os cientistas encontraram para desvendar esse mistério. Agora que já entendemos como os cientistas chegaram no número de 13 bilhões e 800 milhões de anos, dá para imaginar que antes de nosso universo surgir e se expandir, toda a matéria e a energia que vemos por aí estavam contidas em um pontinho, uma singularidade trilhões de vezes menor do que a cabeça de um alfinete? Pois é, foi nesse evento dramático e misterioso que chamamos de Big Bang, o responsável pela origem do universo, do tempo e de uma sucessão aleatória de eventos que se arrasta há 13 bilhões e 800 milhões de anos. No final das contas, essa novela cósmica criou você e criou todos nós. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!